Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos na quarta edição do Clube FI Real Estate Reports. Então, esse é um programa trimestral onde apresentamos os principais dados e atualizações do mercado imobiliário brasileiro, como, por exemplo, a evolução da vacância, estoque esperado, tanto do segmento corporativo, né, de lajes comerciais, como do segmento logístico. Também comentamos as principais transações ocorridas no trimestre e tudo que é relevante para o investidor de fundos imobiliários. O objetivo do programa também é apresentar as principais funcionalidades implementadas no FI Data Profession no último trimestre. Então, se você gostar desse programa, deixe seu like, faça seu comentário, também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. E nesse programa, a gente conta sempre com a presença do Rodrigo Cardoso, que é sócio fundador do Clube FI, e do Giancarlo Nicastro, que é CEO da Sila Brasil. Tudo certo aí, Rodrigo? Oi, Thiago. Oi, Jean. Tudo bem? Sempre um prazer estar com vocês aqui. Tudo certo aí, Jean? Tudo certo, Rodrigo e Thiago. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Então tá certo, Jean. Te agradece novamente a tua participação aqui nessa quarta edição. Então agora, segundo trimestre de 2021. Então, gostaria que você já iniciasse, né, do mercado corporativo. Qual que é o cenário aí, Jean? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a autorização para dividir minha tela. Então, a gente começa aqui por escritórios. O cenário, para quem vem nos acompanhando, ele não muda tão rápido, né? Porque a gente aqui está trazendo estoque, então sempre São Paulo liderando, até o Rio de Janeiro chegar ao tamanho de São Paulo, ou outras capitais aqui, outras cidades, vai demorar um pouco. Então, sempre São Paulo aqui com o maior estoque de escritórios corporativos, depois, na sequência, Rio de Janeiro, Brasília e assim por diante. Então, aqui a gente traz um gráfico onde a gente traz aqui preço pedido versus taxa de vacância, né? Então, o mercado geral, ele está aqui em torno de R$ 77,00, o mercado de escritórios corporativos Brasil, e uma taxa de vacância de 24,46%. Então, isso a gente chama Brasil, incluindo só as 7 regiões que a gente monitora, né? Então, é a amostra é um mix dessas 7 regiões. Então, a que vem liderando e a que mais está sofrendo aqui é o Rio de Janeiro, que está aqui em cima, despontando aqui, com uma taxa de vacância de 36%, e um preço pedido, um dos mais elevados, mas como eu sempre falo, o Rio de Janeiro ele tem o preço pedido mais elevado, mas é o que trabalha com maiores concessões, descontos, etc. É uma característica que eu já comentei aqui também, que eu não sei o porquê que o Rio de Janeiro sempre tem essa característica de manter preço pedido alto e também ter os descontos. Então, a gente tem que reportar como o mercado é e não podemos maquiar nada. Sabe qual é esse desconto médio que ocorre no Rio de Janeiro? Que eles sempre botam um preço lá para cima, né? É impressionante isso. Então, o desconto no Rio de Janeiro, ele gira em torno de 25% num mercado morno. Quando o mercado esfria, como a gente está no momento, chega até 40%, dependendo do local. E a média geral seria 10% de desconto. São Paulo a gente trabalha numa média de 12%, 12% a 15%, que é um dos mercados mais aquecidos, né? Então, a gente fala a média, né? E por isso que é sempre importante quando a gente está fazendo uma análise, é você entender a micro-região, porque quando a gente fala a média, a gente está comparando aqui no Rio, por exemplo, Barra da Tijuca com Porto Maravilha com o centro. Por mais que seja a mesma cidade, são regiões completamente distintas, né? Então, na média é isso, mas as regiões mais desejadas trabalham com descontos menores e as regiões com mais desafios, como Porto Maravilha, que é uma região que está se consolidando mais, tende a dar mais descontos para poder atrair o público para lá, né? Aproveitando aqui esse dado que você falou, a gente pode considerar quando começa a diminuir essa distância entre preço pedido e preço fechado, a gente pode chegar à conclusão que existe uma tendência futura de melhora de preço dos aluguéis? Com certeza. Mas a dinâmica do mercado, quando a gente tem um mercado que a gente está nesse cenário aqui com uma taxa de vacância muito alta de 36%, como é que funciona? Primeiro você enxuga a vacância. Depois que você enxugou a vacância, você começa a estabilizar preço. Depois que você estabilizou, você recupera preço.
Então, para você trazer a vacância para baixo, você tem que dar desconto, concessões, e isso demora a cada novo contrato no mínimo 3 anos, porque quando você tem a chance de sentar na frente do inquilino ou o proprietário, ou vice-versa, para poder renegociar pela legislação brasileira. Então, a cada 3 anos você tem as revisionais de contrato. Então, por isso que é um ciclo longo. Então, é um ciclo que demora para acontecer. No caso do Rio de Janeiro, o que é importante é que a gente não tem novo estoque chegando há mais de 2 anos, e os próximos trimestres também não vamos ter novos estoques entrando. Então, isso ajuda muito, no mínimo de aquecimento da economia e de demanda, a taxa de vacância cair. Mas, com certeza, são ciclos mais longos. Esse resumo que você fez, Otuque, é interessante, mas ele não é tão rápido, né? Aí a gente tem aqui as outras regiões, cidades, né, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Brasília e BH. É muito difícil a gente comparar, por exemplo, um mercado de X milhões, 13 milhões de metros quadrados, com um mercado de 500 mil metros quadrados, de 300 mil metros quadrados, são esses mercados menores. Mas o que é importante a gente ver que nem todos os mercados explodiram a taxa de vacância como a gente vê por aí, né? Você pega Campinas, 15,5% de taxa de vacância. Então, e aqui a gente está incluindo os escritórios de classe A+, A e B, ou seja, é uma região que está se sustentando, está segurando, não tem aquela euforia de devolução, de home office, de não sei o que lá. Então, é importante quando a gente olha esse big picture aqui, claro que onde você tem mais estoque, onde você tem mais dinâmica, as movimentações são mais agressivas, mas em regiões menores, onde a tendência seria como algumas pessoas vêm falando no mercado, não, que o home office vai acabar com os escritórios, a gente vê Campinas, que é uma cidade, para quem não conhece, uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade importante, que tem uma representatividade boa, que tem uma atividade econômica boa, uma cidade que você não tem o trânsito de São Paulo, muita gente vai almoçar ainda em suas casas, trabalha nos escritórios, volta para casa para almoçar, e nem por isso deixaram de migrar dos escritórios corporativos, por exemplo, para casas, né? Cidades do interior tem muita empresa que se instala em casas, né? Não em prédios. Então a gente vê que é uma região, uma cidade que está segurando bem esse período tão difícil de 16% de taxa de vacância, é maravilhoso. Brasília, 16%, também é um mercado que está despontando super bem, mercado que está bem aquecido. BH com 20%, então o Brasil como um todo está num momento que não é tão desesperador como muita gente fala, tá? Se não fosse Rio de Janeiro puxando essa média para cima, a gente estaria próximo dos 20% aqui numa média geral de Brasil. Os setores, agora falando um pouco dos setores, né, que é importante também a gente entender, porque quando a gente faz uma análise de escritórios, quando a gente quer olhar o setor como um todo, a gente tem que entender quem ocupa, e todo mundo tem acesso a todas as informações, por exemplo, a criação das fintechs, a desbancarização. Então, quando a gente olha o setor financeiro sendo o maior ocupante, historicamente, e por muito tempo ainda tende a ser, porque é uma ocupação muito expressiva que eles têm, o setor no mercado de escritórios corporativos, o setor financeiro ele continua tomando área, ele continua se acomodando, então é um setor que está desenvolvendo, não é um setor que está parado. Depois vem a administração pública, e aquilo que eu comentei na última vez que a gente se encontrou aqui, o que é importante, tecnologia da informação, são os caras que detêm as maiores tecnologias, que tem tudo para trabalhar de casa, e são o terceiro maior setor que ocupa escritórios no Brasil. Então, nem tudo é home office, nem tudo é escritório, temos que saber analisar. Então, esses são os 3 principais setores. Depois vem aqui o quarto, que são profissionais liberais, que é um setor que tem sofrido um pouco, né? Obviamente por conta da economia, mas que também está, em algumas regiões, está conseguindo manter aí seu protagonismo. Agora, entrando um pouco mais no detalhe aqui de São Paulo, né? Em grandes números aqui, vou passar rápido, porque a gente tem bastante coisa para falar. São 224 prédios A mais A, 624 B, 11 regiões, CBDs, que são as principais, em 9 regiões secundárias. Aqui, o que é importante para a gente desse gráfico que a gente está olhando? A absorção líquida aqui no cantinho da tela, positiva. Depois eu vou abrir um gráfico histórico, a gente vai ver que depois de 4 trimestres dando absorção líquida negativa, a gente inverteu para absorção positiva. O que é absorção líquida? A absorção líquida é o resultado das ocupações e devoluções no mercado. Quando a absorção líquida ela é positiva, significa que o mercado alugou mais escritórios do que devolveu.
Então, a gente vinha 4 trimestres só com absorção líquida negativa, ou seja, devolvendo mais do que alugando. Nesse trimestre, e qual foi o grande... o que aconteceu, né? Muita empresa postergou a decisão. Por que eu vou alugar agora se está todo mundo em casa ainda? Vou empurrando, vou monitorando se esse espaço continua vago, e quando chegar mais próximo de um cenário mais claro, ou seja, vacinação e as pessoas voltarem para os escritórios, eu concluo a negociação. Então, hoje, o momento que a gente está vivendo, principalmente em São Paulo, as empresas que estavam embarrigando a decisão começando a se posicionar. E isso já está aparecendo em números. Então, a tendência é que o terceiro TRI continue e daqui para frente só absorção positiva. Muita coisa que tinha para ser devolvida já foi devolvida. Claro que ainda tem alguma outra empresa que está ainda tentando sobreviver e pode acabar tendo que devolver porque escritório é custo, mas não por tendência de home office, tá? Então, de todos esses números que a gente está vendo aqui, esse é o dado mais importante que a gente tem para falar de escritórios corporativos, ou seja, a virada da chave, que era o que todo mundo estava esperando. Em termos de vacância, a taxa de vacância subiu um pouco, naturalmente por conta da entrega. A gente teve 106 mil metros de escritórios entregues no trimestre, é muita coisa. Então, é difícil, no momento que a gente está tendo muita incerteza, entrar 100 mil metros de novo estoque, ou seja, prédios que ficaram prontos e estão prontos para ser alugados, e a taxa de vacância se estabilizar ou cair. Então, isso é natural, é um movimento natural e depois acomoda. Então, a gente não está apostando muito aí no futuro, a gente vê ainda um leve aumento na taxa de vacância por outras entregas que devem ocorrer ainda esse ano, mas justamente por novas entregas. Se não tivesse novo estoque chegando, essa taxa de vacância certamente diminuiria por conta dessa absorção aqui. É isso que faz aqui a taxa de vacância aumentar ou subir quando você não tem o novo estoque entregue, tá? Preço pedido caiu um pouquinho, por conta de acomodação de mercado, então as empresas estão dando um pouco mais de desconto, elas estão diminuindo um pouco o preço para poder locar o imóvel. O imóvel vago, ele custa, condomínio e IPTU para a empresa. Então, é normal nesse momento difícil de mercado as empresas darem as concessões, então naturalmente o preço cai também para poder ajudar a taxa de vacância a cair e recuperar aquilo que a gente vinha falando há pouco. Então, aqui, os estoques, né? O Parque da Cidade foi o grande, a grande entrega, né? A grande concentração de entrega que teve aqui nesse semestre, vamos dizer assim, entregou 3 torres lá, né? De 40 mil cada uma, mais ou menos, então foi aí bastante coisa que vem entregue. O terceiro TRI, a gente tem aqui esse prédio de 5 mil metros, mais esse aqui, o Faria Lima Plaza, de 40 mil metros, e a gente tem aqui também 12 mil metros no quarto TRI. Então, essas são as entregas que a gente está imaginando ainda aqui para 2021. O que está em preto, 2022, e o que está aqui num verde clarinho mais água, 2023. Ou seja, a gente vê que ainda tem bastante atividade construtiva na indústria. O mercado não está parado. E mais importante ainda, essas decisões foram tomadas há 6, 7 anos atrás. Não dá para parar um prédio no meio porque veio uma crise. Então, o mercado continua aquecido em termos de construção. O grande desafio hoje para quem está em obra é conseguir comprar material, porque a inflação explodiu em material de construção, mão de obra. Então, esse é o grande desafio para quem está nesse momento aqui de construção. Aqui, as regiões que vão ser entregues esses prédios, então a gente ainda vê a Chucri Zaidan. A Chucri Zaidan vai chegar a 1 milhão de metros quadrados, né? Então é a maior região de escritórios em São Paulo, não por isso ela não tem uma das maiores taxas de vacância, porque ela tem a maior concentração. Só lembrando por que a Chucri Zaidan tem a maior concentração, foi pela motivação da operação Águas Espraiadas, né, onde aumentou o potencial de construção para 4 vezes. Então, muitos incorporadores foram explorar as regiões que davam maior potencial de terreno, né? Então, essa região foi muito assediada pela indústria e, por isso, aconteceu essa concentração nessa micro-região dentro de São Paulo. Depois tem a Marginal Pinheiros, que é do outro lado da Marginal, Santo Amaro, Faria Lima, que tem pouca coisa vindo, que é o Faria Lima Plaza, aquele lá no Largo da Batata, perto da linha, na frente da linha do metrô, que vai ser um sucesso, com certeza, um prédio maravilhoso, icônico. Chácara Santo Antônio e Pinheiros. Aqui a gente vê
uma consolidação por ano, né? Então, notem aqui, ó, em 2020, a gente fechou com um saldo negativo de menos 47 mil metros quadrados, 21 ainda está negativo porque a gente faz a soma do primeiro TRI com o segundo TRI. Então, continua negativo, mas a gente tem a confiança que esse número vai chegar no fim do ano positivo. Vocês podem olhar aqui nessa curva, desde 2008, nunca teve absorção líquida negativa. Mesmo com greve de caminhoneiro, Copa do Mundo, impeachment de presidente, nada abalou tanto o mercado quanto essa questão dessa crise sanitária que a gente enfrentou. E a gente já está revertendo isso. Aqui a gente traz uma curva de taxa de vacância na parte de cima, junto com preço pedido, histórico também, lá desde 2008, e a gente vê que a gente já chegou lá em 2016 a 24,54% de taxa de vacância, que é o que a gente acredita que a gente chegue, pode chegar a 25%, vai, esse ano. Aí o que vai acontecer aqui? O que aconteceu em 2016? Diminui preço, concessão, paga mudança, carência, etc., o mercado aquecendo, volta isso tudo para cá e começa a diminuir a taxa de vacância de novo. Então, o mercado ele vai se repetindo, né, os ciclos, não tem muita novidade, né, nessa questão. Os ciclos, eles são muito repetitivos. Aqui a gente desmembrou, para vocês terem uma noção melhor do que é por trimestre, né, então, como eu falei, 4 trimestres vindo sangrando aqui, ó, menos 10, menos 30, menos 25, menos 36, agora 10 positivo. Então, para vocês terem aí uma noção, quebrados por trimestre de 2016 até hoje, o que veio, então, naturalmente, né, aqui diminuiu, sobe a taxa de vacância, diminuiu mais, sobe mais ainda, vem entregando novo estoque, que é essa barrinha cinza, sobe mais ainda. Depois a gente traz aqui por região, né, então qual é a região que está sofrendo mais aqui em São Paulo, em termos de taxa de vacância? É a região de Santo Amaro, é a região mais afastada da cidade, né, dos CBDs ali, então ela tem uma taxa de vacância de quase 50%, depois vem Chácara Santo Antônio e Marginal, aí vem das regiões mais cobiçadas a Chucre Zaidan, e não por distância ou nada disso, é porque é uma concentração muito grande e as entregas continuam acontecendo nessa região, né, então por isso que a taxa de vacância acaba destoando muito. Mas, por um lado bem positivo, a gente olha que regiões primárias ainda continuam muito próximas de 10%, 12% a 15%, que é aquilo que a gente sempre fala e defende, que é o equilíbrio de mercado, né? 15% de taxa de vacância não fica nem a favor do proprietário nem do inquilino. Então, nem tudo é essa tragédia como alguns gostam de pintar, né? Se tivesse tão ruim mesmo, a JK já tinha saído dos seus 2%, 3%, a Faria Lima, que é a principal região, já tinha ultrapassado 20%, porque teve uma entrega do Birman 32 aqui que foi grande, e mesmo assim a região continuou firme e forte, Vila Olímpia, Paulista. Então, aqui está mais do que clara a resposta que o home office ele vai acontecer de uma forma híbrida e não veio para tomar o espaço dos escritórios, como muita gente pensou e até cravou aí no mercado, né? Aqui a gente faz um comparativo de preço, pedido e vacância do segundo TRI de 20 com o segundo TRI de 2021. Então a gente não vê nenhuma grande discrepância, não tem uma barrinha tão pequenininha, uma tão grande assim, só quando você bate o olho assim, para falar, nossa, olha o impacto que teve. Você vê que os preços foram se segurando, claro que caindo um pouquinho, natural, e as taxas de vacância se equilibrando. Então, a gente pega aqui Berrini, Chácara Santo Antônio, Chucre Zaidan, que teve o maior salto, já expliquei o motivo, entrega. Tirando entrega, se não tivesse entrega, ó, aumenta 3, 4 pontos percentuais, natural, mercado em dúvida, um mercado difícil, PIB lá embaixo, atividade econômica lá embaixo, então é difícil, né? Quem ocupa os escritórios são funcionários, são pessoas, são empresas, então não tinha como ser diferente. Então, olhando assim, bem rapidamente, a gente vê que o mercado tá indo, não está parado, não está travado e não está sangrando, como a gente lê em algumas matérias, jornais, etc. Aqui a gente faz uma análise dos setores aqui que estão mais devolvendo e os setores que mais estão tomando áreas, né? Então, setor financeiro, que é um setor também, como a gente já falou, é o maior setor. Toda vez que a gente fizer uma apresentação, vai ter movimentação do setor financeiro. Ele é o maior, não tem jeito. Ou ele vai devolver, ou ele vai estar alugando. Ele sempre vai estar aqui destoando, porque é o maior ocupante do Brasil. Não tem como a gente tirar esse setor das análises. Então, o setor financeiro está devolvendo, é preocupante.
Não, seria preocupante se um setor muito pequeno tivesse 100% devolvendo. Aí a gente ia falar, pô, alguma coisa está acontecendo, realmente o home office vai tomar conta dessa indústria, mas não é o que está acontecendo aqui. A gente vê aqui o setor de coworking, importante, o setor de coworking sofreu muito. Coworking no Brasil, que é o espaços flexíveis, era um setor que ele acabou sendo explorado por muita gente que não tinha conhecimento, que não tinha caixa, que não entendia muito do modelo de negócio e que acabou sendo varrido nessa crise, porque, de fato, eles dependem do uso do dia a dia das pessoas. As pessoas pararam de ir para os escritórios, essas empresas que não eram profissionalizadas nessa indústria acabaram sendo muito impactadas no seu fluxo financeiro e acabaram sumindo. As grandes continuaram sólidas, a Regus está indo super bem, que é a IWG, né, Regus Space. A própria WeWork acabou devolvendo bastante coisa, porque ela não estava tão preparada para essa crise e acabou devolvendo, mas o que é positivo aqui? Ó, não está nem devolvendo nem alugando, está estabilizado. Então, 0 a 0 é importante também. E aí a gente vê construção civil e serviços imobiliários bombando, farmacêutica não tinha como ser diferente, que é o setor que mais cresceu na pandemia, alimentos, bebida e fumo também crescendo bastante, né? O consumo, etc., aumentando bastante. Então aqui a gente traz uma comparação de trimestres, do segundo tri, né? 12 meses, para a gente ter uma noção aqui do comportamento. Aqui um gráfico mais completo dos setores, então, financeiro, tecnologia, telecom, seguros, coworking, o quanto cada setor representa aqui na indústria. Então, é um gráfico importante. Quando a gente olha esse gráfico para o Rio de Janeiro, a gente vê que é uma concentração muito grande em 3, 4 setores. Isso acaba sendo prejudicial, porque se um setor dá dor de barriga, mexe com o mercado todo. Quando você está bem pulverizado, um setor deu uma dor de barriga, mas o outro melhorou, então você acaba ficando no meio termo, né? Você não sofre tanto. Agora, quando você tem muita concentração, que é o que acontece no Rio de Janeiro, acaba afetando mais, né, o setor. Aqui a gente faz uma análise que a gente pega. Essa análise é muito legal. A gente pega o preço pedido lá de 2008 e a gente corrige ele pelo IGPM, ou seja, porque era a correção de contrato. Então, um contrato que, teoricamente, foi assinado lá em 2008 em R$ 61,00, nos dias de hoje, ele deveria ser assinado a R$ 162,00 se a gente corrigisse pelo IGPM. Contratos lá em 2013, o mercado já aceitou assinar contratos nas moedas no dia de hoje a R$ 217,00 o metro quadrado em São Paulo. Então, essa é a análise que a gente faz aqui, a gente traz ela dolarizada também, né? Então, olha como a gente está abaixo na questão do dólar, estamos a $17 o metro quadrado, né? Está muito abaixo, a gente tem que ter uma média de 25 a 30 dólares o metro quadrado, né? Então, claro, por conta do câmbio, etc., mas é um gráfico que quem é do mercado financeiro adora. Aqui, custo da ocupação, né? Então, o custo da ocupação, ela acabou subindo um pouco em 2020, depois ela deu uma acomodada e agora ela está dando uma estabilizada. O que compõe esse custo da ocupação? Preço pedido, condomínio e IPTU. Porque quando você aluga um escritório, são essas 3 variantes que você tem que somar no teu custo de ocupação por metro quadrado, né? Então, a Faria Lima tem subido o preço, porque a taxa de vacância está baixa. Então, o que está lá está preço pedido próximo de R$200, R$190. Isso faz com que a média acabe subindo bastante. Então, esse grande salto foi também a grande entrega que teve lá, a disponibilidade que aumentou aqui. Faria Lima, JK e Paulista não aumentou muito, mas o pouco que aumentou mexeu muito com essa taxa, com esse preço pedido, né? Quando você vê um enxugamento das regiões primárias em termos de taxa de vacância, eles acabam saindo da amostra, as regiões que ficam secundárias trazem o custo de ocupação para baixo, porque é onde tem disponibilidade. Então, esse salto aqui foi porque bom estoque voltou e estoque de boa qualidade entrou no mercado, por isso que a gente teve esse aumento aqui na taxa de ocupação. Aqui, os destaques de absorção, né? A DASA, que é o laboratório farmacêutico, alugando aqui quase 10 mil metros. A Via Varejo, alugando aqui 7 mil metros no Eldorado Business Tower. E a Indra Brasil, alugando 2.800 metros quadrados. Então, são movimentações parrudas, né? Para um trimestre, 10 mil metros, uma empresa alocando 7 mil metros num prédio desse, que é um prédio de altíssimo padrão em São Paulo, com preço alto. Então, a gente vê que quem está saindo dessas regiões está perdendo espaço, porque aqui a taxa de vacância está 0 praticamente. Então, as regiões que têm prédios bons estão praticamente 100% ocupados. Quem devolveu não vai ter como voltar para trás.
E aqui algumas devoluções, né? O LinkedIn, que saiu aqui do Eldorado, a Sistel, Tivit, saindo aqui do Senesp também, que são as regiões um pouco mais afastadas, né? Então, e aqui projeções, né, para esse mercado. Então, o que a gente projeta aqui? Foi como eu falei, em 2021, a gente acredita chegar no pior cenário a 24% de taxa de vacância, o que eu particularmente, opinião Giancarlo, que eu acho que não chega, eu acho que a gente vai estar aqui entre 21 e 24, tá? Eu acho que a gente vai estar aqui num cenário mais de 21, 22%. E se a gente ficar assim, a economia voltar com tudo, a gente tende a cair. Hoje a gente ainda não consegue projetar para 22 e 23 uma queda brusca na taxa de vacância por conta de bastante entrega, né? Mas a gente revê esses números a cada trimestre, tá? Então a gente espera ainda um aumento leve na taxa de vacância para depois a gente voltar com tudo. Mas o que a gente espera aqui também é uma absorção positiva para os próximos anos. Então, vamos esperar as cenas do próximo capítulo, né? Só uma parte aqui, vocês que nos acompanham sabem que a Sila é uma multinacional, e hoje eu estava em call lá com os americanos, e muito do que está acontecendo lá, a gente olha que vai acontecer no Brasil, né? Quando a vacinação atingiu lá 60%, 70%, o mercado reabriu, e muita gente voltou para os escritórios, né? Então, uma das coisas que eu frisei na última matéria que eu até saiu ontem no Valor Econômico sobre escritórios, que eu acabei dando, é que a questão da vacina ela é muito importante para o aquecimento dessa economia como um todo e para a volta aos escritórios. O que hoje eu escutei dos Estados Unidos é um pouco preocupante. Eu perguntei, aí, todo mundo de volta? Nos Estados Unidos explodiram novamente os casos pela variante Delta e muita gente não está se vacinando nos Estados Unidos. Então, eles estão dando um passo para trás em relação àquela volta com tudo. Então, se isso acontecer no Brasil, espero que não, porque a conscientização aqui está boa, os brasileiros estão se vacinando, estão acontecendo, a gente continua mantendo esses dados aqui otimistas. Mas é muito importante a gente acompanhar essa questão da variante, as notícias que estão vindo lá de fora, porque eles estão na nossa frente, tanto em vacinação quanto abertura de mercado. Então, o que a gente não tem dúvida é que quando o mercado estiver seguro para voltar, os números voltam e melhoram muito rápido. Agora, precisamos manter nosso ritmo de vacinação, precisamos manter toda a proteção que está tendo, tudo que está acontecendo para esses números que a gente está aqui tentando criar uma futurologia acontecer, tá? Então era importante eu fazer isso, porque hoje eu fiz o call lá e fiquei meio preocupado com as notícias que estão vindo lá de fora, né? Mas tem uma notícia boa, quer dizer, boa entre aspas, que está muita gente preocupada com essa nova variante, é que esse pessoal que está ainda morrendo nos Estados Unidos, 95% dessas pessoas não tomaram a vacina. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. O problema lá é a conscientização da população e não a vacina. Todas as vacinas têm eficácia contra a variante, elas amenizam muito. 99% das pessoas pegaram a vacina, tomaram a vacina e pegaram a variante Delta, nem foram para o hospital, mas o grande problema é que lá a vacinação foi muito politizada e aí tem muita gente contra. Então, isso, tomara que não aconteça no Brasil, acho que a população está muito bem conscientizada aqui, tem muita gente indo vacinar, mas é importante a gente alertar que lá fora está acontecendo, e a gente sabe que quando a bolsa lá fora interfere, quando vem notícia ruim lá de fora, acaba interferindo aqui. Mas como a gente está indo num ritmo bom, pode ser que seja um alerta, olha, então vamos continuar mantendo nosso ritmo de vacinação para poder voltar com tudo. Então é importante eu frisar, porque depois a gente, daqui a 3 meses, se reencontra e fechou tudo de novo, aí você fala, pô, você estava mentindo. Não, de novo, a vacina é o que vai fazer a gente voltar com tudo para os escritórios. A gente não tem dúvida da volta, a gente não tem dúvida que a economia vai aquecer. Ontem eu estava discutindo também como foi o efeito no mundo pós-gripe espanhola. Foram os 9 anos que mais o mundo cresceu, né, pós uma pandemia como a gripe espanhola. Então, tem muita gente apostando nisso, que o mercado está represando, né, muita demanda, muita coisa, e quando voltar com tudo. Mas a gente precisa estar livre dessa questão do Covid. Então, e outro lugar que também explodiu de novo, né, está tendo uma quarta ou quinta onda, sei lá no Reino Unido, né, está quase batendo recorde de número de casos, mas o número de mortes, como já está grande parte da população já está vacinada, você tem uma certa estabilidade no número de mortes. Né? Enquanto estava morrendo 1.000 pessoas por dia lá, quando estava no pior momento, agora está morrendo cerca de 30.
e com mais ou menos no mesmo pico que estava o pico anterior, né? Porque explodiu, pareceu o gráfico da Índia, não sei se vocês viram o gráfico da Índia que deu aquela explodida. No Reino Unido está acontecendo isso também, mas sem esse grande explosão de mortes, né? Exatamente. Então é importante a gente deixar claro aqui, eu não quero politizar a nossa live aqui, vamos continuar nos dados, mas tudo isso, todo esse otimismo que a gente está é por conta do ritmo que a gente está tendo e o sucesso que a gente está tendo no Brasil. Então, vamos lá que tem bastante coisa. Aqui o escritório do Rio de Janeiro, eu vou dar uma passada rápida, tá? A gente já falou um pouco do Rio de Janeiro, então a taxa de vacância alta. Aqui, só lembrando, quando vocês olharem aqui, 31,6 não é os 35, porque aqui eu só estou falando de A mais e A, tá bom? Então, por isso que dá essa mudada. Rio de Janeiro, infelizmente, ainda com absorção líquida negativa. Então, esse é o ponto do Rio de Janeiro que a gente tem que trazer aqui. Rio de Janeiro sofrendo mais. Dado importante, novo estoque inexistente, como eu já tinha mencionado aqui. Aqui o gráfico... Opa, volta aqui, Giancarlo. Volta. Meu mouse está acelerado hoje. Aqui o gráfico histórico, então, do Rio de Janeiro. A gente vê a ausência da barrinha de novo estoque aqui, que é essa barrinha cinza, né? Desde 2018, ó, nada entregue. Então, isso é muito bom para a indústria, como a gente já tinha falado aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a gente vê que a taxa de vacância está se mantendo, ó, 30, 29, 30, 29, não está nada, não está que nem em 2017 foi para 41%. Então, está andando de lado o Rio. Olhando aqui a absorção, está tendo absorção, está tendo movimentação, mas infelizmente a líquida foi negativa ainda, mas está movimentando, está tendo coisa lá, o mercado está se acomodando. As regiões que mais sofrem lá, Barra da Tijuca, pela distância do centro, para quem conhece o Rio, o Rodrigo conhece melhor qualquer um aqui. A questão da Cidade Nova é uma região nova que foi criada lá, então é uma região que ainda está passando pelos seus desafios de se consolidar lá como escritórios, etc., também sofrendo um pouco. E o Porto, como a gente já conhece, né? Pegando Zona Sul, Orla e o centro, mantendo aí dentro da média do Rio de Janeiro. Agora vai ter o Porto Maravilha aí, né? Vamos ver. O Rio vai surpreender ainda, se Deus quiser. Da mesma forma que a gente viu em São Paulo aqui, a questão dos preços e das taxas de vacância muito parecidas, né? Nada, é meio flat, não está acontecendo muita coisa. Setor de telecom devolvendo lá, setor de seguros, porque o Rio precisa de bastante seguro, né, para tudo, aqui bombando. Óleo e gás sofrendo um pouco, administração pública, enfim, andando um pouquinho. E aqui o gráfico que eu queria trazer para vocês, ó. Quando a gente mostrou São Paulo, a gente mostra o Rio, olha o problema, 50% ancorado em 3 setores. Então, petróleo e gás sofreu, lascou o Rio de Janeiro. Setor financeiro, dor de barriga, Rio de Janeiro está perdido. Então, esse é o grande problema do Rio e vai ser por muito tempo, até esse gráfico começar a espalhar mais. O que a gente sempre imaginou para o Rio é um Rio mais segregado, né? Porque aí uma coisa acaba compensando a outra. Então, por isso que o Rio sempre sofre mais do que São Paulo nessa comparação. Aqui o custo de ocupação caindo, né? Então, mostrando aqui essa queda de novo. Ele tentou dar um suspiro aqui, mas depois ele continuou caindo. Os preços pedidos aqui, Zona Sul, que destoa bastante, né? Mas os outros, na média, são preços altos, como eu já vinha falado aqui no começo da nossa live. Aqui, o que está para ser entregue aqui em 2023? Então, 26 mil mais 13 mil. É a nova sede do Bacen, que aí ela já vem 100% ocupada, então isso não vai mexer com o mercado de lá. E aqui também o Iconic Corporate Classe A, 26 mil, que aí pode ser que o mercado já esteja dando uma retomada, né? Aqui, principais absorções, Prevent Senior, 13 mil metros na Orla, mais 12 mil da Prevent Senior, e o Banco do Brasil no Ventura Corporate, que foi importante essa ocupação aqui também, lá da BR Properties. Aqui, devoluções a Vivo, 15 mil na Barra da Tijuca, IBM na Orla e IBM na Orla. Esses dois aqui são os mesmos que a gente viu aqui, ó, na Prevent Senior. Então, são os mesmos prédios, tá? Então, sai um entre o outro. Aqui, a gente mantém a taxa de vacância em projeção flat, porque não tem muita emoção aqui para acontecer.
Então, talvez em 2023 tenha um aumento por conta dessa entrega que deva acontecer, tá? Então, o Rio a gente está projetando aí num mercado desafiador, um mercado de lado, um mercado mais linear mesmo. Não sei se vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa de escritório para a gente pular logo para a logística aqui, para não ficar 2 horas falando. Então, tranquilo, Jean. Podemos tocar aí agora a parte industrial, logística. Vamos lá. Então, logística, o cenário ele ainda é muito positivo. A gente chegou aqui no Brasil agora a 18 milhões e 600 mil metros quadrados de estoque, sendo ainda a região sudeste com maior região de logística. Dos 18 milhões, 14 milhões estão na região sudeste. Então, esse é um dos grandes problemas da logística Brasil, mas o que a gente traz aqui para vocês é que cada vez mais as regiões estão se desenvolvendo fora da região sudeste. Isso é muito importante, visto região sul e região nordeste com uma demanda muito grande pela Amazon, pelo Mercado Livre. O mercado está começando a se espalhar pelo Brasil. Então, isso é muito importante. E esses números crescem a cada trimestre, né? Então, a logística continua sendo aí a grande queridinha do mercado imobiliário, a grande aposta de muita gente. Então, aqui, São Paulo, composição do estoque por mercado e por classes de ativo. Então, a gente vê Rio de Janeiro e São Paulo liderando ativos mais de classes mais altas, né, a mais, então, ativos mais modernos, e as regiões um pouco mais afastadas, por exemplo, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, ainda com uma necessidade de reciclagem de portfólio, né, com uma demanda por ativos mais modernos, né. Então, essa é a grande aposta nesses setores aqui, nesses mercados que precisam ser desenvolvidos. A gente pega Ceará, não tem nada, Espírito Santo não tem nada, Pará não tem nada de alto padrão. Então, o mercado está chegando lá aos poucos, tá? Aqui, no resumo por região sudeste, para ficar mais claro aqui o que a gente está falando. A taxa de vacância vem caindo em Brasil como um todo, então é importante aqui essa segunda linha aqui, ó. A região sudeste foi para 11% de taxa de vacância, a região sul para 6% de taxa de vacância, uma vacância maravilhosa, e a região nordeste 9,24%. O que é interessante a gente olhar nesse gráfico aqui, né? Você olha que os preços são muito próximos, 18,49, 18,09, 19,57, o Brasil como um todo. Isso é importante a gente olhar, porque é a crítica que eu vou fazer ao setor, tá? Então, notem que aqui é um resumo das principais regiões, né? Sudeste, região sul e região nordeste. Quando a gente olha aqui, ó, preço médio, você vê que o preço está muito estabilizado. O mercado de logística não pega preço, não está conseguindo pegar preço. Então, a logística é muito queridinha, todo mundo gosta da logística, todo mundo só quer fazer logística, e o que acontece? Números maravilhosos, absorção bombando, taxa de vacância caindo, e cadê o preço? Para quem investiu, cadê o retorno? Então, esse é o grande desafio dessa indústria, retorno. Os investidores estão querendo começar a buscar retorno. Só que aí, quando a gente vai buscar retorno, aqui os setores, né, só para concluir, quando a gente vai buscar o retorno, começa a vir mais uma enxurrada de galpões na mesma região. Então, você não consegue ir repassando o preço, porque começa a ter muita oferta de novo, e essa demanda continua absorvendo a oferta nova. Então, você nunca vai sair desse ciclo. Enquanto você não estabilizar os entrantes, que são as novas entregas, fica difícil você diminuir a oferta e começar a recuperar preço. Então, esse é o grande problema. Você está entregando 1 milhão, 2 milhões ano, esse ano você vai entregar 3 milhões. E aí, como é que você sobe preço? Pô, se você não alugar aqui, você aluga do lado. Se não alugar aqui, o do lado, porque o cara acabou de entregar, tá vago, ele quer ocupar. Ou você mantém meu preço aqui na correção que a gente determinou no contrato lá no começo, ou eu vou para o lado. É assim que funciona, oferta e demanda. Só que a demanda, ela tá quente, mas ela também não tem a demanda para ocupar tudo. Então, esse é o grande alerta que a gente vai estar passando rápido aqui, logística. Logística, como eu mostrei, taxa de vacância caindo, todo mundo só quer falar de logística, e o preço, que é o que mais importa aqui para a gente. Então, esse é o grande alerta que a gente faz, tá? O desafio que a gente tem hoje é a questão de pegar preço para dar retorno. O Jean, gostaria de fazer um comentário. Eu até entrevistei um gestor do segmento logístico essa semana, e ele comentou um dado, acho que de uma consultoria imobiliária,
que um aumento de a cada R$1 bilhão a mais que a gente teria aí de e-commerce no Brasil, a gente teria uma necessidade de 100 mil metros quadrados de galpões logísticos para poder atender essa demanda. A gente realmente tem essa perspectiva de aumento de e-commerce aqui no Brasil. Se você comparar com outros países, a gente tem aí, do total do varejo, não mais do que 14%. Eu acredito que, realmente, nos próximos anos, a gente vai ter um percentual maior do varejo total em e-commerce. Então, você acha que isso pode ser um vetor aí de crescimento para esse mercado nos próximos anos, no sentido de melhorar essa questão do preço? Quem olhar essa pergunta que você fez vai achar que a gente combinou, né? Porque aqui eu entrei com o gráfico para responder essa tua pergunta. O mercado de logística não é só feito de e-commerce, de varejo, a gente chama de internet, tá? O e-commerce é a internet aqui no nosso gráfico, tá? Ele tende a aumentar, mas e para onde vai veículos e peças, para onde vai transportes e logística, para onde vai varejo? Então, esse é o grande problema. As pessoas, elas gostam só de olhar, você tem lá o passarinho, né? Então tem o biquinho bonitinho, a peninha bonitinha, a corzinha, mas o passarinho também tem a parte por onde ele faz as suas necessidades, que não é uma parte tão bonita. Então todo mundo olha o bico, olha, mas ninguém olha. Então, se você olhar pelo lado ruim do passarinho, você também vê um lado ruim no passarinho. Então as pessoas só gostam de trazer dados de um setor. Mas olha o setor têxtil, a China está engolindo o mercado. A China está destruindo o mercado têxtil. Olha quanto eles ocupam aqui. Olha o setor de veículos e peças. A Ford saiu do país. O setor enxugando, demitindo. Então, a gente tem outros setores que estão sofrendo pra caramba. Então, eu concordo que vai ter... Só que, ao mesmo tempo que esse mercado vai tomando área, vai tomando de quem está devolvendo. Nem todo mundo está tomando. Não é todo mundo na mesma onda econômica. E muita entrega também de novo. E muita entrega. Então, essas consultorias, assim, cada um faz o seu, né? Vende o seu papel, vende o seu peixe. Eu não posso menosprezar ninguém, porque tem consultorias muito boas e sérias mesmo, mas estão fazendo o papel delas, mas a gente tem que alertar que o mercado não vive só de e-commerce. Se fosse só de e-commerce, vamos apagar esse gráfico aqui inteiro e deixar só 8%. O que aconteceu com os outros 92% do mercado, entendeu? Certo que logística, muito da logística é para e-commerce também, mas não 28% da logística. Aí fica parecendo o Rio de Janeiro, né? Dependendo só do óleo, gás. Exatamente, entendeu? Então, sim, eu acho que tem a demanda. Eu gostaria muito de entender essas métricas. Eu adoro esses dados que as pessoas trazem. Cada 1 bi, não sei quanto, uma demanda de 100, mas baseada em quem? Enfim. Mas vamos lá, aqui a gente não vai polemizar, não, porque... Mas foi interessante a sua pergunta. Eu acho que a resposta está aqui, entendeu? Eu acho que sim, tem a demanda. O mercado vai crescer muito, o e-commerce vai bombar. Eu acho que a Amazon ainda não veio com tudo para o Brasil. Eu acho que a gente vê Magazine Luiza, a gente vê bastante coisa acontecendo. Como a gente mostrou, a concentração na região sudeste ainda é um problema para essa indústria, porque acaba sendo... não existe Mato Grosso, não existe Pará, não existe Manaus, não existe Acre, existe. E tem consumidor lá também. Então a demanda ela tem. Mas quem está indo para lá fazer? São pouquíssimas empresas que saem daqui do eixo Rio-São Paulo e vão. Entendeu? Então, essa demanda... a gente tem aqui, eu vou te mostrar aonde que vai ser entregue o novo estoque aqui em São Paulo. Vamos acompanhar só um pouquinho, aí eu vou te mostrar. Se esses caras estivessem indo beber d'água limpa em outros estados, eu ia falar, concordo, acho que o e-commerce ali vai bombar, mas não estão indo. O grande problema é continuar a grande concentração aqui. E aí eu vou mostrar aqui para você, ó. Então, São Paulo, estoque dos 14 milhões da região sudeste, São Paulo com 10 milhões... de metros quadrados em 191 imóveis. Aí aqui o estoque subindo, porque continua tendo entrega, preço pedido subindo, taxa de vacância caindo, tudo maravilhoso, né? Lembrando que aqui é preço pedido e não transacionado, tá? Então é importante a gente frisar isso. E a absorção também líquida positiva, aquele, como eu falei, né, o setor. Aí você pega aqui as principais regiões, né, do estado de São Paulo. Cajamar, com 1,82 milhões de metros quadrados. Depois pega Jundiaí, Guarulhos, Campinas, e aqui você pega as taxas de vacância, não, a porcentagem, né? Então você olha a concentração que tem Cajamar, tá? Eu quero me atentar a Cajamar. Então 21% do estoque total está em Cajamar, depois 14% em Jundiaí, Guarulhos 13%. Aí a gente vai pegar aqui, eu vou pedir licença para passar aqui para um gráfico de novo estoque, que eu fiz isso para Office.
Olha aqui a disposição de novo estoque, até 30 quilômetros de São Paulo. Olha onde vai entregar 511 mil metros quadrados. Cajamar. Parece que só existe Cajamar para logística, entendeu? Quem conhece Cajamar, Cajamar é uma cidade minúscula. O trânsito de caminhões que tem em Cajamar é uma coisa absurda. Então a gente se preocupa muito com isso, entendeu? Porque ainda muita gente brigando pelo mesmo. Então esse é o nosso alerta. A gente tem que estar aqui trazendo dados e comprovando por que a gente fala as coisas, né? E aqui que estão as comprovações, né? Então, acima de 60 quilômetros de São Paulo, praticamente nada vai ser entregue. E eu sei, a região de Piracicaba está sofrendo pra caramba, a região de Campinas, mas e a logística daqui, ela não interfere aqui? Lógico que interfere. O preço daqui interfere. Claro que hoje o desafio é entregar no menor prazo, no menor custo, ter a eficiência logística, etc, etc. Mas quando isso começar, o cara começa a chegar em Cajamar a pagar 23, 24, por que ele não vai para Atibaia? Por que ele não vai para Jundiaí? O cara vai migrar se tiver disponibilidade, concorda? Se o cara sei lá, Sorocaba, que está acima de 60 quilômetros, cobrar R$10 o metro quadrado e tiver pagando 40 aqui, pode ser que vale a pena o aumento, né, da distância. Estou chutando aqui, mas interfere. O meu ponto é, o novo estoque chegando, ele interfere no estoque existente. Então, como é que Cajamar vai pegar preço com 500 mil metros sendo entregue? Demora para pegar preço, entendeu? Então, é só esse o nosso ponto aqui que a gente alerta para a indústria. Que essa é a nossa maior preocupação. De novo, pode falar. Será que talvez não tenha, não sei, não tem todo esse conhecimento técnico, mas um galpão logístico específico para e-commerce, de repente ele tem que ter especificações técnicas, que de repente um galpão que fica vazio lá para a indústria não serve, de repente pode criar um segmento dentro do segmento que teria, de repente, um preço melhor, não sofreria essa pressão do estoque total? Eu posso falar com propriedade, porque a gente tem até uma live gravada com o Mercado Livre, e o Mercado Livre falou que, dependendo do tipo de operação que ele quer instalar, ele não tem necessidade de estar num A+. Então, o próprio e-commerce tem necessidades diferentes, ele não tem uma necessidade de um tipo só de ativo. Então, às vezes, o próprio W. Torre, o Walter Torre, falecido já, ele falou uma vez num evento que, às vezes, você constrói um galpão logístico com carga de piso para uma indústria, né, para uma operação pesadíssima, e 80% dos inquilinos nunca precisaram nem da metade. Você aumentou o teu custo de construção. Por quê? Porque você não conhece o mercado que você está atuando. Então, o mercado convencionou que tem que ser 6 toneladas por metro quadrado. Pô, mas por que 6? Quem que vai usar? Quando você começa a olhar os inquilinos, pô, mas nenhum usa. Então, existem algumas coisas que é importante essa tua pergunta. E hoje, a discussão da logística que a gente tem no Brasil, Otuque, é a seguinte: em São Paulo, a gente está discutindo o last mile. No resto do Brasil, a gente está discutindo condomínios logísticos. Por quê? Porque é novidade para o resto do Brasil. Em São Paulo, a concentração, como já foi mostrado aqui, 11 milhões de metros quadrados, as empresas hoje estão disputando como é que elas entregam mais rápido, mais barato, com frete mais barato ainda, né? Não só o produto, mas o frete barato, dentro da cidade de São Paulo. Essa discussão se passa por last mile. Então, São Paulo tem uma discussão diferente do resto do Brasil em relação à logística. A logística hoje de São Paulo é uma discussão muito diferente nos fóruns de debates que a gente participa. E os condomínios logísticos estão... Só que aí, quando a gente olha, pô, tá certo, realmente, só que tudo isso que eu estou mostrando aqui é condomínio logístico que está permeando a cidade de São Paulo. Nada disso que eu estou mostrando é last mile. Então, a demanda, a Amazon quer montar, sei lá, eu vi outro dia, 200 pontos de distribuição em São Paulo. Você acha que vai ser em condomínio logístico em Cajamar? Não, vai ser dentro da cidade, dentro dos bairros, Perdizes, Paulista, né. Isso não está aqui nesse radar que a gente está mostrando, entendeu? Então, o e-commerce, ele vem com esse aquecimento, vem com essa demanda de 100 mil metros a cada bi, sei lá, que falaram, mas também para last mile, entendeu? E não é só para esse público que a gente está mostrando aqui. Esse é um ponto também importante de ressalva que a gente tem que fazer. Perfeito, Jean. Tá? Então, aqui os números, como eu falei, preços flats, preços praticamente de lado, taxa de vacância caindo, custo de ocupação, quanto mais dentro da cidade, naturalmente mais caro, né? O próprio IPTU é mais caro,
os condomínios acabam ficando mais caros e o aluguel também, né, pela posição. Então, a localização da logística, ela faz uma tremenda diferença para a operação e até por seus custos, né. Aqui os setores que estão mais tomando, e aqui por que veículos e peças? Porque a Ford saiu das indústrias e veio, tá, para a logística. Porque a Ford tem um compromisso de manter peças por 10 anos dentro do país, né, quando ela deixou o país. Então ela tem que manter para todos os carros, para toda a linha de produção dela, as peças de reposição. Por isso que ela migrou e deu esse salto aqui em veículos e peças. Mas quando a gente olha, não é um setor que está promissor, é um setor que está sofrendo pra caramba, né? Então é um dado que a gente tem que levar em conta aqui, essa observação que a gente está fazendo. O varejo crescendo, logística crescendo, a internet, que é o e-commerce, que a gente vai mudar esse nome, e material de construção. Os outros sofrendo um pouquinho só, que não está andando muito de lado. Aqui as regiões que mais sofrem, ó, você vê, Vale do Paraíba, 40% quase de taxa de vacância, Piracicaba, 25%. Quando a gente olha, todo mundo só quer falar de Guarulhos, Embu, Cajamar, que é só notícia boa, né? Aqui é só coisa legal para falar. 0%, mas isso aqui não faz parte do mercado, então a gente apaga metade do mapa para cima, ignora e vamos trazer. Não pode, entendeu? É um mercado, tá ali. Eu sei que Piracicaba não vai concorrer com o Embu, eu sei que são mercados completamente diferentes, são distâncias completamente diferentes. Mas o que eu quero mostrar, o meu ponto aqui eu estou defendendo, é que nem toda logística são flores. Tem regiões, tem mercados, e é um mercado que não tem barreira de entrada. Muita gente acha que... tem gente que chama até de barracão, para você ver como a barreira de entrada ela é inexistente. Então, um setor que não tem barreira de entrada sofre para pegar preço, sofre com tudo isso. Então, a logística, infelizmente, não tem barreira de entrada. Você não precisa de tanto conhecimento para poder botar um barracão de pé, vamos chamar assim. Aqui o gráfico que eu já tinha mostrado, aqui é uma análise que a gente faz de eixos e raios, que é uma análise interessante, mas ela acaba sendo um resumo de tudo, porque a gente já está se estendendo bastante aqui, né? Mais de 40 minutos, acaba ficando pesada o vídeo, né? Mas aqui a gente vê que o estoque, o grande estoque aqui de São Paulo está até 30 quilômetros, desculpa, entre 30 e 60 quilômetros, e depois começa a diminuir bastante, né, o tamanho, né, desse estoque, 800 mil, 1 milhão, e aqui o consolidado em 8 milhões e uma taxa de vacância de 10%. Então, o principal eixo de logística no Brasil, porque está em São Paulo, são as rodovias Bandeirantes e Anhanguera, com 4 milhões de metros quadrados. Depois vem a Dutra e a Ayrton Senna com 1 milhão e 300 mil metros quadrados, tá? Então, acho que, em resumo, é isso que a gente tem. Aqui, algumas absorções, né? Então, esse gráfico é legal, a gente perder 2 minutinhos. Então, a Sequoia, Logística, a Lopes, supermercados, Açaí, Amazon, Pirelli. Aí, aqui em 2019, Mercado Livre, Carrefour e Dias Branco, M. Dias Branco. Depois aqui, ó, Ford, Mercado Livre, ó. Pega Mercado Livre aqui, ó, Magalu, C&A. Então, a gente vê que são esses setores que estão indo com tudo. Ford, já expliquei um caso atípico, tá? Então, mas tem que ser lembrado aqui em 2020. Aqui as absorções, então, Mobile, 70 mil metros em Cajamar, a Brascar, no DVR Business Park Caçapava, 23 mil, e o Magalu, 21 mil em Jundiaí. Devoluções da FIT, 39 mil metros, Bravo Serviços Logísticos, 23 mil, e Loja 100, 17 mil, também devolvendo. Então, também tem essas movimentações, devolve aqui, aumenta lá, e que devolveu fica disponível. Nem sempre sai uma e entra outra na sequência, né? Faz parte da dinâmica de mercado. Aqui não tinha como ser diferente, uma redução aqui na taxa de vacância, mas a gente projeta já um aumento em 2022. Quando a gente iria começar a olhar uma subida de preço, a gente vê uma taxa de vacância subindo por conta da entrega. Então, aqui que vai ser aqui o grande desafio. Para 23, mais ainda, porque tem mais coisa vindo, entendeu? Então, esse é o desafio. Aí tem gente que fica bravo comigo. Pô, eu só estou reportando o que eu estou vendo, não sou eu que estou construindo, não sou eu que estou segurando o preço. Mas é a dinâmica, de novo, é oferta e demanda, não é o Giancarlo que cria isso. Isso aí foi criado antes do Giancarlo nascer. Então, acho que Rio de Janeiro é um mercado que está indo bem também, vai mais devagar que São Paulo, uma taxa de vacância ainda um pouco alta, 16%, mas caindo, né?
um novo estoque também é uma atividade acontecendo, aqui já o preço pedido caindo um pouco, mas absorção bruta positiva, absorção líquida positiva, absorção bruta positiva, absorção bruta alta, absorção líquida positiva. O maior mercado lá do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, com 52% do estoque, depois regiões um pouco mais divididas, né? Então, os grandes olhos, assim como Cajamar é para São Paulo, é Duque de Caxias para o Rio de Janeiro, em termos de tamanho, tá? E concentração. Aqui, taxa de vacância e preços, vocês olhem também que os preços também sempre muito flat, e aí não sou eu que inventei, é o mercado que está trabalhando assim. Lá em 2017 a gente teve uma absorção líquida negativa aqui, ó, mas aí o mercado já recuperou. Aí 2019 o mercado que praticamente inexistente, o ano não existiu, 20 começou a subir, 21 está indo bem. Então, a gente está otimista com o mercado do Rio de Janeiro em termos de logística. Acho que, em linhas gerais, é isso para a logística. Aí eu não sei se vocês... Obrigado, Jean, pela excelente exposição sempre. E agora, Rodrigo, vamos falar das novidades aí do FI Data Professional. Maravilha, parabéns, Jean. Realmente essas informações aí que a gente vê com uma lupa, né? Porque não adianta nada você ver o mercado geral, sendo que a grande maioria dos fundos imobiliários atua em mercados específicos, em regiões específicas. Então, a gente ter essa informação ajuda muito o investidor a se posicionar para os seus investimentos de longo prazo, que é o caso aí do fundo imobiliário. Então, mais uma vez, muito obrigado pela informação. Eu acho que a gente tem que começar a cobrar esse programa aí, porque esse nível de informação ninguém entrega ninguém tem, né? Mas vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar a nossa última ferramenta que nós lançamos, que foi uma ferramenta fantástica que a gente desenvolveu, com base, obviamente, com a base da Sila. Então, para quem não conhece a ferramenta ainda, você pode acessá-la aqui pelo menu Fundos Imobiliários e aqui vindo aqui no monitor de eficiência. O que é o monitor de eficiência? É um comparativo interativo, real-time, da vacância dos imóveis dos fundos imobiliários com a vacância média da região e classe onde eles se encontram. Tá? Então aqui a gente tem até um vídeo aqui de uma palestra que a gente deu aqui no último GRI, em novembro, que a gente faz esse comparativo, né? Se a gente vê se os gestores estão escolhendo bem esses imóveis, né? A gente tem uma breve descrição aqui, e abaixo a gente tem aqui as configurações, né? Do período e o tipo de imóvel, né? Se é somente imóveis de fundos pertencentes ao IFIX, né, e a região. Aí, como default aqui, a gente mostra aqui Lages, somente imóveis que pertencem ao índice IFIX, e São Paulo. Isso dá um total de 80 imóveis. Aí aqui o primeiro gráfico, a gente mostra a vacância média da região e a vacância média dos imóveis de fundos imobiliários da mesma região e classe. Então, se eu passar o mouse aqui, por exemplo, na região da Berrini, eu vejo aqui que a vacância média da região é de quase 23% e a vacância média dos imóveis de fundos imobiliários está na casa de 19%. Então, aqui a gente vê aqui um número aqui mais favorável para os imóveis de fundos imobiliários, né, que é o caso da maioria aqui. E logo abaixo, a gente vê um gráfico que representa o percentual de número de imóveis de fundos imobiliários com a vacância menor do que a média de imóveis da mesma região e classe, né? Então, a gente vê aqui que em nenhum momento, desde o primeiro trimestre de 2016, a gente teve, o número sempre foi favorável para o lado dos fundos imobiliários, né? Então aqui, por exemplo, aqui tivemos um pico aqui de segundo trimestre de 2020, ou seja, aqui mostrando grande resiliência na crise, né? Que é que o percentual de imóveis de fundos imobiliários com a vacância menor foi de 82%, né? Totalizando de 62 imóveis de fundos imobiliários com a vacância menor, tá? E aqui na direita nós temos uma tabela que a gente mostra de fato quais são os imóveis. Esse que é o grande barato dessa ferramenta, né? Lembrando que essa ferramenta aqui é gratuita, é gratuita para todo mundo, exceto se você quiser fazer alguma configuração específica aqui. Se você quiser fazer uma configuração específica, você vai precisar de assinar o nosso plano, o
plano mais completo, que é o F-Data Professional, que você pode encontrar aqui dentro da nossa página de planos de assinatura, tá ok? Então, o mais bacana aqui, que eu mostro aqui no segundo trimestre de 2021, se eu passar o mouse aqui, ó, número de imóveis de fundos cuja vacância seja menor ou igual do que a média de imóveis da mesma região em classe. Quando eu passo o mouse aqui, eu consigo ver que imóveis são esses, né? Então, eu posso até clicar nesse menu aqui e ele vai abrir a página do imóvel. Então, para quem ainda não sabe, a página que eu abri agora, que é o caso do Brazilian Financial Center, essa página aqui, todas as informações elas estão disponíveis, inclusive para quem não é assinante do F-Data Professional. Então você vai ter uma noção aqui de como é que funciona o nosso produto, que tipo de informação que a gente fornece. Então aqui você entra na página do imóvel, tá? Então a gente tem informações aqui da vacância, né? Então a gente faz aqui um comparativo, né, da vacância do imóvel com a vacância da região e a vacância do fundo que pertence a esse imóvel, né? E logo abaixo eu tenho aqui o gráfico completo aqui do histórico, né, da vacância da região, da vacância do imóvel, enfim. Então você tem dados aqui muito detalhados aqui quando você clica aqui no menu quando você acessa a página do imóvel, tá? Então, quis mostrar rapidamente aqui, o nosso tempo já estourou, mas mais uma vez, quem quiser ter mais detalhes aqui sobre o nosso plano de assinatura mais completo, você vai lá no menu plano de assinatura e temos uma página exclusiva desse plano de assinatura. Quando você clica ali no F-Data Professional, você consegue ver aqui tudo que a gente oferece, que é ferramenta não falta. Inclusive, no próximo trimestre, a gente vai lançar uma das ferramentas mais importantes aí, que vai trazer dados históricos aí do mercado imobiliário brasileiro. Eu acho que é a ferramenta mais aguardada aí para os nossos usuários. Tá? Então, mais uma vez aí, deixa eu parar de compartilhar aqui. Mais uma vez eu queria agradecer a presença aí, mais uma vez do Giancarlo, apresentação brilhante mais uma vez. E a todos aí que assistiram o vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal e deixar seu comentário e sugestão para o próximo programa. Muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Jean, obrigado também. Grande abraço para vocês aí. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço. Como o Rodrigo falou, deixe seu like, faça inscrição no nosso canal do YouTube e até o próximo programa. Até mais.